O programa Os Pensadores de hoje será sobre o pensador Max Weber. Ele é sociólogo alemão no final do século XIX e princípio do século XX. Quem falará sobre Max Weber é o professor da PUC Minas, professor Euclides Guimarães Neto. Ele é professor de Sociologia e História da Arte da PUC Minas, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais e é mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Euclides, Max Weber, um grande sociólogo, um grande pensador do princípio do século XX. Quais são as suas ideias principais? Bom, a maneira como eu preparei aqui, Haroldo, eu prefiro talvez começar falando um pouco sobre a vida e obra, situar um pouco o autor, e aí depois a gente entra nessas ideias principais que você está me pedindo, se você não se importa. Tá? É porque eu acho que, né, é sempre importante, nós sociólogos temos talvez isso até como uma espécie de mania, talvez, de sempre situar um pouco historicamente um autor, levando em consideração que todo homem é um testemunho do seu tempo, né, e o Weber certamente não escapa dessa sina. Ele nasceu em 1864, né, o nome Max Weber, um nome que ele herdou do pai, que era um político e advogado, e o Weber, ao que tudo indica, desde a infância começou a caminhar esses passos, né, seguir esses passos do pai. Então, ele sempre, desde de muito jovem, já se aproximou um pouco da teoria do direito e da teoria política, um pouco em função da profissão do pai. Mas a mãe, que era uma praticante da sese protestante, foi uma pessoa que influenciou muito a vida de Weber, e provavelmente o fato de Weber ter sido um pensador muito metódico, um cara com uma autodisciplina muito grande, uma pessoa que era muito, cobrava muito de si mesma, ao ponto inclusive de adoecer uma certa época por uma espécie de estresse, né? Esse autor, então, talvez tenha sofrido uma influência muito forte de sua mãe, a sua mãe que tinha essa característica de ser uma mulher muito metódica, muito religiosa, né? Em 1883, né, nasceu em 64, em 83 ele começa a estudar. Ele vai para a Universidade de Heidelberg, passa um tempo lá, passa um tempo também em Berlim, e esse tempo de Berlim foi interessante, porque foi quando Weber pela primeira vez tomou contato com a alta intelectualidade, vamos dizer assim, da Alemanha, e conheceu um outro sociólogo muito importante também, chamado Georg Simmel, que embora tivesse uma linha de pensamento muito diferente da do Weber, né, o Weber era muito mais tratadista, era muito mais rigoroso. O Simmel era conhecido por ser um autor que tratava de qualquer assunto, um ensaísta por excelência, mas embora houvesse essa diferença entre eles sempre foram muito amigos, e ao que tudo indica, pelo menos dentro do meio das ciências sociais, parece que um dos maiores interlocutores, informalmente, né, não exatamente formalmente, mas informalmente, foi um dos maiores interlocutores de Weber. Em 1894 ele começa a sua carreira acadêmica propriamente dita, tornando-se professor na Universidade de Friburgo. Depois, em 96, 2 anos depois, ele faz um trabalho sobre a história agrária romana. Ele, nesse momento, já era um historiador, muito interessado ainda na área de direito, mas também já pensando muito também na área de economia. A gente pode definir o Weber mais ou menos como um pensador com essas quatro, que caminhou, né, que transitou por essas 4 áreas, que é a da história, a do direito, a da economia e depois a da sociologia, a qual ele chegou, né, pela maneira como ele estava abordando o problema da história e da própria economia, né. Então ele faz uma tese de livre-docência na Universidade de Heidelberg, e passa a trabalhar na Universidade de Heidelberg até o momento em que ele adoece, em função desse seu, digamos assim, dessa sua autodisciplina exacerbada. E nessa Universidade de Heidelberg é importante registrar que ele conhece o Sombart, que é um professor que vai depois ser seu coeditor, vai trabalhar junto numa revista que eles vão criar, que é o Arquivo para a Ciência Social e a Política Social, uma revista muito importante, onde Weber apresentou talvez as principais obras
pelo menos no que diz respeito à questão metodológica, a sua reflexão epistemológica também, o pensamento científico, né? E também conheceu o Lukács, que é um outro pensador que, curiosamente, também era bem diferente de Weber, era um pensador de uma linha bem marxista. Weber foi um grande crítico, talvez, do marxismo, mas também, como no caso de Simmel, né, Lukács foi um grande interlocutor e foi uma pessoa que teve relações pessoais, assim, foi um amigo de Weber. Em 1902 ele cria essa revista com Sombra, que é esse arquivo para ciência social e política social. Em 1904 ele faz uma viagem que vai ser definitiva para sua obra, que é o que ele conhece os Estados Unidos. Fica muito impressionado com o que ele vê nos Estados Unidos, porque a Europa ainda não tinha exatamente a consciência da velocidade com que o desenvolvimento americano estava se dando e que, evidentemente, ia trazer, pouco tempo depois, aos Estados Unidos a condição de maior potência mundial. E o Weber, de uma certa maneira, preconizou tudo isso. Eu acho que essa viagem aos Estados Unidos foi definitiva para que ele aprendesse a interpretar, né, ou para que ele reforçasse algumas ideias que ele já estava tendo sobre o caminho da civilização ocidental moderna, que é esse caminho da razão prática, da razão instrumental, do capitalismo, né, como uma articulação de meios para alcançar fins lucrativos. E isso tudo, os Estados Unidos, foi uma grande ilustração para ele sobre essas suas interpretações. Não é à toa que pouco tempo depois disso, né, ele já lança a primeira versão do livro que mais tarde foi considerado uma espécie de obra-prima da literatura de não-ficção do século XX, que é o livro intitulado atualmente A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa época esse livro foi publicado com outro título, que eu não estou me recordando aqui agora do outro título, mas isso está inclusive muito em voga no momento. Há pouco tempo saiu no jornal, eu ainda não vi, mas parece que a Companhia das Letras está lançando, né, uma edição que reúne essas duas versões, essa primeira de 1905, que talvez tenha sido consequência imediata praticamente dessa visita de Weber aos Estados Unidos, e uma segunda que ele lança já no último ano de sua vida, em 1920, onde aparece, digamos assim, uma versão mais definitiva e que é a mais conhecida desse livro, né? Em 1914, ele publica o livro que é considerado a sua obra de mais fôlego, a sua obra mais completa, que chama-se Economia e Sociedade. Nesse livro que ele apresenta uma das teorias mais famosas que ele tem, que é a teoria da dominação, utilizada em vários campos, hoje talvez mais pelo pessoal até de administração de empresas, de marketing, né, essa área de sociologia das organizações. Essa teoria do Weber virou uma espécie de grande clássico para essa área, né? Em 1900, nesse período de 14 a 17, vai ter a Primeira Guerra Mundial. Weber é alemão e vai sentir todo, né, como todos os alemães, todo o peso, né, dessa guerra. Ele vai participar intensamente, tanto como crítico de ações, né, de decisões tomadas pelos líderes da política alemã na época, mas vai participar também como administrador de hospitais, né, uma atividade que eu acredito que qualquer pessoa que tivesse assim, um grau de instrução maior teria que assumir um pouco em função das agruras, das dificuldades lá do período da guerra. Em 1918 ele faz duas conferências que vão ficar muito famosas. Ele faz primeiro em Munique, e depois essas conferências vão se espalhar pelo mundo de uma certa maneira, que são as conferências onde ele fala sobre a política e a ciência como vocações. São duas conferências separadas, mas completamente interdependentes, na medida em que ele está o tempo todo comparando essas duas atividades de alguma maneira, né? Tentando mostrar, e essa sempre foi uma grande preocupação do Weber, com as diferenças que separam uma atitude política fundamentada numa ética, fundamentada num projeto de sociedade, e uma atitude científica que está relacionada muito mais, digamos assim, com o entendimento das forças, né, que movem essa política e que, de uma certa maneira, exigem do cientista uma isenção
muito grande de suas ideologias, de seus valores, para que não ocorra um dos maiores problemas das ciências sociais, na opinião do Weber, que é a confusão entre o que a gente quer ou o que está acontecendo, ou seja, a confusão entre o ser com o dever ser, né? O Weber trabalha isso exaustivamente nas suas obras, nas obras onde ele trabalha a questão da metodologia, por isso. Em 1919, ele vai ter uma participação importante na redação da famosíssima Constituição da República de Weimar, né? República de Weimar, esse período do entreguerras na Alemanha. Essa Constituição foi uma Constituição bastante arrojada, bastante inovadora naquele momento. Esse momento da história da Alemanha, embora economicamente tenha sido uma espécie de fiasco, do ponto de vista cultural foi um momento importantíssimo dessa história, né? E o Weber então teve essa participação como um dos redatores, né? A comissão redatora dessa Constituição da República de Weimar. Em 1920 ele reescreve a Ética Protestante, dando-lhe, vamos dizer assim, o seu formato final, e morre na cidade de Munique, que é onde ele estava trabalhando nesses últimos 2 anos de sua vida. Muito bem, isso foi apenas a título introdutório aqui. Eu estou fazendo um apanhado geral do que foi a vida do Weber, e um último dado que eu acho muito importante a gente colocar sobre a vida, sobre a biografia de Weber, é que praticamente não existe nenhum biógrafo, mesmo aqueles que falam brevemente, às vezes apresentando um livro, como Gabriel Kohn, por exemplo, não há praticamente nenhum biógrafo de Weber que deixa de fazer uma menção ao fato de que ele era um grande erudito, que talvez um dos maiores, se não o maior erudito do seu tempo. Eu costumo falar para meus alunos que, né, se Marx foi o pensador que mais escreveu na história moderna, certamente quem mais leu deve ter sido Max Weber, né? Isso é um dado importante, eu acho, porque é a partir daí que a gente entende o fôlego que esse autor tinha para falar sobre assuntos os mais diversos e para buscar, às vezes, referências sobre coisas que ele estava falando acerca do presente, às vezes no passado distante. Vamos falar um pouquinho disso aqui, à medida que eu for apresentando o que Haroldo me pediu, né, as ideias principais do Weber. Professor Euclides, só interrompendo, claro. Eu gostaria de enfatizar a edição que sai no Brasil agora, com as 2 edições, a primeira e a segunda do livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque a primeira edição, né, ela foi reformada, foi acrescentada alguns dados, como, por exemplo, a famosa expressão desencantamento do mundo, não constava na primeira edição. Como ele acrescentou essas informações na segunda edição, o Brasil é pioneiro porque lançou uma edição contendo as 2. Para quem é um especialista, para quem te interessa, eu acho que essa edição é primorosa no sentido de acrescentar, ver a mudança do pensamento do Weber, o que ele acrescenta, né? Ele acrescenta de uma edição para outra. Qual que é a mudança desse pensamento? Segundo, também no Brasil, acho que no ano passado, 2003, foi lançada uma biografia pela mulher do Max Weber, que é a Marianne Weber. Acho interessante uma biografia de alguém tão próximo ao nosso autor, hein? Essa biografia foi lançada 6 anos depois da morte dele, né, por sua mulher, e, de certa maneira, é a maior fonte, quase que pode-se dizer única fonte que a gente tem para dados mais detalhados sobre a vida, né? Claro que a obra é outra coisa. E esse livro, eu concordo, acho que o Haroldo tem toda a razão de fazer essa colocação. Eu mesmo estou muito curioso, na verdade eu estudo Weber desde menino, mas eu não conheço essa diferença dessas 2 edições, então estou curiosíssimo com esse livro. Estava até pensando em talvez sair daqui e já passar na livraria, né? Uma coisa assim. Uma outra coisa importante que eu acho que dar uma sequência aqui para essa nossa exposição, é falar um pouco sobre como que estava a academia alemã, né? Como que estava o ambiente, como que estava o contexto teórico no qual Weber se inseriu. Breves comentários também apenas para localizar esse autor no debate do qual ele fez parte com muita ênfase, com muito vigor. A academia alemã, no final do século XIX, estava recebendo, né,
os primeiros pensadores marxistas. Na verdade, o Karl Marx ele era um pensador muito importante, mas que ainda não tinha sido completamente assimilado pela academia, até mesmo por causa das características do próprio Marx, né? Ele nunca quis produzir para a academia, o seu lugar era outro, né? O seu lugar era as ruas, por assim dizer, mas é evidente que é um pensamento também muito erudito e completo, e que mais cedo ou mais tarde ia acabar caindo dentro da academia. E o momento é exatamente esse, quer dizer, Weber vai conhecer o pensamento de Marx no vigor, né? E no calor, vamos dizer assim, do encontro, né, entre a academia alemã e esse pensamento. Nessa mesma época, um pouco por influência dos franceses, mas já bastante arraigado também dentro da Alemanha, tem o grupo dos positivistas, os pensadores positivistas. A primeira metade do século XX, na academia alemã, vai ser toda ela marcada por um intenso debate entre positivistas e marxistas. E esse talvez seja o primeiro momento, e o Weber teve uma participação importante nesse debate, conseguindo, de alguma maneira, ser crítico de ambos, né? Não se colocando de forma alguma nem como um marxista, nem como um positivista, e essa, digamos assim, característica de livre pensador talvez tenha sido uma das maiores marcas, né? E uma das maiores qualidades também do Weber. Isso aparece fortemente na sua obra, e é claro que tem um preço, né? Os marxistas, por exemplo, às vezes o acusam de positivista, e às vezes vice-versa também, né? Mas eu acredito que o Weber conseguiu, de uma forma brilhante, talvez um dos mais eficientes nesse momento, né? Escapar dessa dualidade que estava marcando a academia. Mas não foi só Weber que escapou dessa dualidade. Na verdade, antes dele, ou concomitantemente, mas um pouco antes, a gente tem o famoso grande Nietzsche, né? O Nietzsche foi um autor que, digamos assim, virou o pensamento de cabeça para baixo, e embora muito maldito, né? Embora não fosse muito, digamos assim, de bom alvitre ficar citando Nietzsche, ele foi muito pouco citado pelos seus seguidores, pelos seus descendentes teóricos, mas não há dúvida que o pensamento de Nietzsche teve uma influência muito forte no Weber, principalmente porque Nietzsche foi o primeiro a dizer que o discurso nunca pode ser exatamente um espelho da realidade, e que o valor verdade de um saber está no seu poder de convencimento e não exatamente na sua relação, digamos assim, com a natureza, na maneira como ele retrata o mundo, né? O Weber, em uma altura da sua obra, vai dizer que a crença no valor da ciência é produto da cultura e não um dado da natureza. Certamente que essa frase do Weber vem da influência que ele recebeu do Nietzsche, né? E, digamos assim, no bojo desse efeito Nietzsche sobre a filosofia alemã, a gente vai ver o nascimento da fenomenologia e de uma série de outros pensamentos que, de alguma maneira, trazem uma relatividade muito grande, né? O termo relatividade é bom porque a gente pode, inclusive, associar com o Einstein, que está na academia nessa época também, e podemos dizer que, de certa maneira, o Weber está fazendo com as ciências sociais, com a sociologia, algo mais ou menos comparável, né? Até certo ponto, evidentemente, até onde essas comparações são saudáveis, vamos dizer, com o que Einstein está fazendo na física. Então, essa teoria da relatividade, né, ela talvez tenha sido fundamental para o que nós vamos chamar aqui de sociologia compreensiva, que é a maneira como Weber, digamos assim, apresenta a sua contribuição para esse pensamento. E outra influência que não pode deixar de ser lembrada é a do neocantismo, né? Muita gente acusou Weber também de ser um neocantista. O Kant é o protagonista principal, o fundador do pensamento chamado idealismo, e que nesse momento tinha muito a dizer em algumas áreas da filosofia, principalmente no campo talvez da teoria da arte, da teoria literária, mas isso tudo serviu também para jogar certos elementos dentro do grande debate que estava acontecendo em todas as ciências sociais, né? Quando o Weber, por exemplo, tenta mostrar para os marxistas que é preciso estudar os fenômenos por outra ótica que não apenas a de serem economicamente condicionados, de uma certa maneira ele está
trazendo de volta o cerne do debate que se dava entre os idealistas e os materialistas no século XIX, onde os materialistas, né, criticavam os idealistas por dizer que eles ficavam muito presos a esse campo das ideias, achavam que os fatos vinham em consequência das ideias, né? E os idealistas, ao contrário, ou melhor, os materialistas, ao contrário, achavam que as ideias é que vêm em consequência dos fatos. De certa maneira, o Weber mostrou que há como aceitar e, de uma certa maneira, também refutar cada uma dessas teorias. E para os neocantistas, ele parecia ser meio marxista, para os marxistas ele parecia ser um tanto neocantista. E eu acredito que, como eu já disse a respeito do positivismo também, esse é um mérito muito grande do pensamento de Weber. Bom, agora vamos entrar, digamos assim, na parte mais importante da nossa reflexão aqui, que é falar um pouco das contribuições de Weber. É claro que isso é uma coisa muito pessoal, eu tenho que deixar claro, eu tenho que confessar, vamos dizer assim, que eu estudo Weber há muitos anos, eu diria que foi o sociólogo, quando eu me tornei sociólogo, eu tive assim uma perspectiva bem weberiana para a minha formação. Escolhi o Weber, vamos dizer assim, entre os grandes gurus da sociologia, e isso vem então desde a minha graduação, há 20 anos. E então a minha leitura de Weber, ela já é uma leitura que passou por várias etapas, e de uma certa maneira falar sobre essas principais contribuições é ao mesmo tempo aqui para mim, né, eu tenho que confessar isso, é ao mesmo tempo dizer sobre as contribuições que eu acho que Weber fez para a ciência, e de uma certa maneira até para mim mesmo, né, quer dizer, aonde a minha leitura de Weber me transforma, digamos assim, numa espécie de fã desse pensador, né? Então eu vou arrolar aqui as minhas contribuições, o que eu acho serem as principais contribuições dele, em 5 itens diferentes, tá? O primeiro desses itens é a contribuição que eu chamaria talvez de uma contribuição epistemológica de Weber. É onde o Weber modifica toda a tradição do pensamento sociológico, digamos assim, que outorgando a ele uma modéstia muito maior em comparação ao que pensavam, por exemplo, os marxistas ou ao que pensavam os positivistas, né? Que quase, de alguma maneira, acreditavam na ciência como uma espécie de caminho da verdade ou até, de certa maneira, da salvação. O Weber escapa disso, está salvo disso, talvez por Nietzsche, mais uma vez, né? E cria essa concepção que a gente pode chamar de sociologia compreensiva. A ideia do Weber é basicamente a seguinte: os fenômenos sociais são fenômenos provocados pela maneira como as pessoas, nas suas relações, desde as mais cotidianas, interpretam as situações em que elas estão envolvidas. Quer dizer, a ação social, ela é basicamente fundada no ato intencional do indivíduo. A teoria da intencionalidade também estava muito presente nesse momento, se ele tinha acabado de publicar o seu livro sobre a intencionalidade, né? E Weber, como grande erudito que era, certamente devia estar a par desse debate também. Então, quando ele desenvolve a sua sociologia compreensiva, ele parte do pressuposto que há uma pretensão muito grande nas metodologias, nas epistemologias sociológicas anteriores com relação ao que pode o saber sociológico. Weber vai dizer que o mundo das relações sociais, se parte do indivíduo e da maneira como o indivíduo constrói sentidos nos seus atos, ele é um mundo que implica infinitas possibilidades. E se é um mundo que implica infinitas possibilidades, não há como o sociólogo conhecer todo ele. É preciso ser mais modesto com relação ao que é possível saber. Então ele enuncia um grande princípio epistemológico, né, que a gente pode dizer que é mais ou menos o seguinte: se a realidade social implica infinitas possibilidades, tudo que cabe a um sociólogo fazer é eleger uma determinada fração dessa realidade e estudá-la compreensivamente. Quer dizer,
não só ele vai ter que escolher, fazer um recorte, porque ele não vai poder entender essa realidade toda, então ele vai ter que escolher uma fração dela, como aquilo que ele vai dizer sobre essa fração também não é tudo que se pode dizer sobre o assunto, ou seja, muitas luzes diferentes podem iluminar o mesmo assunto, todas essas luzes científicas, todas elas baseadas em reflexões causais, na medida em que o Weber também está inovando nesse sentido. Por exemplo, se você pegar a teoria positivista de Durkheim, você vai ver que está sempre ligado àquela ideia do Y igual a F de X. A cada causa corresponde um efeito, e o mundo funciona como, e a própria história da sociedade funciona como uma grande máquina, de certa maneira, né? Essa visão desaparece completamente na ótica de Weber, e Weber vai sempre imaginar um certo caos, né, do mundo, e sempre vai perceber que os fenômenos são multicausais, né, que há sempre muitas causas diferentes que a gente pode identificar para qualquer fenômeno. E à medida que a gente vai estabelecendo essas relações de causas e efeitos, a gente vai construindo teorias sobre o mesmo assunto. Essas teorias podem, evidentemente, se refutar em alguns momentos, mas podem também se completar e podem até, digamos assim, seguir trilhas paralelas e elucidar questões importantes sobre o mesmo assunto. Então é isso que a gente chama de sociologia compreensiva, ou que a gente pode chamar também, talvez, de um pensamento compreensivo, que se opõe a uma tradição do século XIX, que é a tradição normativa. Então, digamos que os positivistas, assim como os socialistas, compartilham de uma epistemologia normativa, enquanto o Weber compartilha de uma compreensiva. E realmente essa visão compreensiva vai ser muito mais pertinente para o que vai acontecer daí para frente na história do pensamento, especialmente ao longo aí de todo o século XX, talvez especialissimamente na segunda metade do século XX. Ou seja, ele lega algo para um tempo um pouco posterior ao dele próprio. E em função também dessa mesma perspectiva, vamos dizer que há uma segunda contribuição importante de Weber, que nós podemos chamar de uma contribuição metodológica, onde ele desenvolve conceitos como o da neutralidade axiológica e o conceito de tipo ideal. Tudo parte, na teoria de Weber, do que a gente chama de um individualismo metodológico. Ele acha que toda a ordem social, ao invés de ser um fenômeno que paira sobre os indivíduos, como em outras teorias, no pensamento de Weber, a ordem social é o resultado das legitimações, né, das ações, das conexões de sentidos que as pessoas estabelecem a cada dia, a cada momento, né? Essa ideia de que o homem é uma espécie de usina de sentidos está muito em consonância com outros pensamentos inovadores do seu tempo, como a fenomenologia de Russell, por exemplo, né? E essa ideia de Weber, ela obriga, né, digamos assim, o pensador a entender os fenômenos sociais circunscritos àquelas, digamos assim, aquelas condições contextuais em que ele está acontecendo, né? E o Weber vai dizer então que o grande perigo é justamente o de a gente se deixar levar pelas paixões, porque a gente está tratando, a gente que eu digo sociólogos, estão tratando de um assunto que é muito afeito a eles próprios e do qual eles próprios fazem parte, né? Então, enquanto um homem de religião, enquanto um homem político, enquanto um indivíduo que tem valores, né, o sociólogo está sempre correndo o risco de colocar esses valores como uma referência para interpretar a realidade. Isso é uma coisa perigosíssima, embora até certo ponto um pouco inevitável, vamos dizer, né? Mas o Weber vai considerar que, por mais que seja inevitável, o esforço da neutralidade axiológica é fundamental. Portanto, mesmo que eu nunca consiga ser completamente isento, completamente neutro, eu tenho que tentar ser ao máximo, e quanto mais eu conseguir ser neutro na observação, na interpretação de um fenômeno, tanto mais eu estarei me aproximando dessa objetividade do conhecimento científico, né? Mas essa aí é a grande dificuldade. Você citou aí o Durkheim. Desde o início ele estabelecia uma diferença básica entre julgamento de fato, né, e julgamento de valor. Essa dificuldade toda da ciência social. O que eu estou julgando? Um fato ou estou julgando moralmente esse fato? Exatamente. Essa... quer dizer,
Não há como resolver isso definitivamente, porque nós não podemos nunca nos esquecer que os cientistas não são máquinas de pensar, são homens e a subjetividade, então, acaba entrando um pouco nessa história, mas é preciso ser rigoroso com relação a isso, né? Um tempo depois, um outro sociólogo, bem mais recente, chamado Bourdieu, vai criar a ideia da vigilância epistemológica, né? Você precisa estar sempre, de alguma maneira, criticando-se a si mesmo e vendo, né, tentando avaliar ao máximo até onde falou, digamos assim, o homem de ciência e até onde falou o homem de valores, o homem de moral e etc. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com o Weber que a gente tem que procurar ser o mais neutro possível, né? Porque, de uma certa maneira, nós estamos sempre correndo esse risco de confundir a vida como ela é com a vida como a gente gostaria que ela fosse, vamos dizer, né? Então, essa contribuição metodológica é importante. Há uma outra contribuição metodológica, que é a teoria do tipo ideal, que eu prefiro não falar sobre ela, porque se eu for ficar falando sobre isso, nós vamos gastar o tempo dessa e da próxima palestra, que deve estar para acontecer depois da minha. Então, eu vou pedir permissão para dizer apenas rapidamente que o tipo ideal é uma espécie de recurso metodológico, uma espécie de modelização, um tipo de abstração que o sociólogo constrói para poder usar essa abstração como uma referência para examinar as situações da prática, né? Até onde as situações de fato aproximam-se ou distanciam-se dessa abstração, porque essa abstração, sendo pura, nunca vai ser repetida na realidade. Você nunca vai encontrar uma realidade que é igual ao tipo ideal. Talvez uma coisa como os instrumentos de medida para as ciências exatas, né? É uma espécie de régua, vamos dizer. Nada mede 1 metro, mas você precisa do metro para saber o que mede um pouco menos ou um pouco mais, né? Eu não posso ir muito mais longe do que isso, porque o nosso tempo aqui não me permitiria. A terceira contribuição importante do Weber, que eu acho, está relacionada então com essa teoria da ação, que eu já venho falando, à medida que vou apresentando outras coisas, já foi inevitável começar a falar um pouco dessa terceira contribuição de Weber, porque é onde aparece essa ideia das conexões de sentidos, né? Essas conexões de sentidos, elas são o que constrói a vida social a cada dia. O indivíduo, ele age a partir do momento que aquilo que ele está fazendo foi motivado de alguma maneira. Aquilo que ele está fazendo faz sentido para ele. Isso é uma coisa muito importante na teoria de Weber, porque ele está modificando umas certas tradições onde, de uma certa maneira, esse sentido chovia sobre o indivíduo. O indivíduo pode, evidentemente, pertencendo a um tempo, receber uma série de valores que vão criá-lo, que vão socializá-lo, mas ele sempre vai ter, digamos assim, uma forma própria de construir a sua interpretação do meio em que ele está inserido. E é interpretando esse meio que ele vai se tornar um ator social, ou seja, que ele vai se conduzir na vida, né? E se existem comportamentos médios, ou seja, se as pessoas muitas vezes agem de forma parecida, isso tem a ver com as conexões de sentidos, mas não é obrigatoriamente, digamos assim, uma comunhão de sentidos, porque duas pessoas podem estar agindo exatamente igual, de forma exatamente igual, mas estar movidos por sentidos diferentes, tá? Mas, de qualquer maneira, o Weber vai condicionar todo o mundo social a essa teoria básica da ação, que é o homem agindo a partir do momento que aquilo faz um sentido para ele, né? E se parte do indivíduo, é preciso saber aonde o indivíduo se liga ao coletivo, né? Aos outros, né? E aí ele passa do conceito de ação, pura e simplesmente, para o conceito de ação social, e depois para o conceito de relação social, onde basicamente ele vai perceber as atitudes médias dos indivíduos como conexões de sentido. Aí tem uma coisa curiosa que vai atuar, assim, digamos, um pouco sobre a reflexão política de Weber, porque se as pessoas agem através de conexões de sentidos, essas conexões podem ser completamente tênues e elas podem desaparecer e aparecer a qualquer momento. Então, a questão da ordem social, que aos olhos de pensadores anteriores era uma coisa inata, de certa maneira, é uma coisa imanente, né? Os pensadores do século XIX estavam muito mais preocupados em entender a desordem, né? Estavam muito mais
digamos assim, instigados com o fato de que a sociedade produzia desordem. O Weber, ao contrário, ele vai pensar que a desordem é que é natural. De certa maneira, se cada cabeça uma sentença, o mais curioso acerca da sociedade é o fato de todos, de existirem esses comportamentos médios, né? Então, em função da existência desses comportamentos médios, o Weber vai criar esse pensamento aí sobre a conexão de sentido. E é claro que essa produção da ordem, se as pessoas agem de forma parecida, mesmo que o que as motiva possa ser um pouco diferente em cada pessoa e tudo, isso se deve a um aspecto das relações sociais que Weber se atentou completamente a ele, justamente porque foi nele que Weber viu a possibilidade de explicar a ordem. Esse aspecto ele tem um duplo nome, depende do ângulo que você observar. Se você observar do lado do indivíduo, que adota um tipo de comportamento em função de um sentido que ele produziu, a gente chama isso de legitimidade. Se a gente olhar do ponto de vista daquele que conseguiu influenciar o indivíduo para que ele adotasse essa conduta, a gente então vai chamar de dominação. Dominação é um tipo de ação onde existe, é um tipo de relação social, melhor dizendo, onde existe inevitavelmente mando e obediência, né? E a obediência aí, nesse caso, seria exatamente o que Weber chama de legitimação. É quase incontestável ao longo de todo o século XX essa ideia do Weber, de que os fenômenos sociais, os compromissos que as pessoas estabelecem, a maneira como elas constroem relações sociais, é fundamentalmente um problema de legitimação. Vocês só vão continuar assistindo a essa minha fala enquanto vocês estiverem a me legitimar como alguém capaz de falar alguma coisa sobre o Weber, né? Você só vai ter um amigo se você legitimá-lo como tal e se ele te legitimar como tal. Você só vai ter uma namorada se ela te legitimar como tal e você legitimá-lo como tal. Então a legitimação é, por excelência, digamos assim, o fenômeno básico da vida social. Eu acho que o Weber foi preciso também ao construir esse conceito, né? E é estudando a legitimação que o Weber chega na sua sociologia das organizações, que é a contribuição, digamos assim, mais importante, talvez, para a sociologia do pensamento de Weber, né? Ele chega a ele cria tipos ideais, ele cria modelos para se pensar a ordem social, que se aplicam tanto quando a gente olha, por exemplo, para uma organização civil, qualquer, uma empresa, ou uma igreja, ou uma família, e como serve também para interpretar momentos sociais diferentes. Quer dizer, há certas motivações que fazem os indivíduos agirem de forma semelhante. E essas motivações, elas podem incidir com maior ou menor, né? Podem incidir mais ou menos intensamente, dependendo da época, por exemplo. Então, por exemplo, o homem medieval, ele era muito mais motivado por uma questão tradicional, enquanto o homem moderno é muito mais motivado por um fim a alcançar e pelo que seria a articulação de meios para alcançar esse fim, né? Por isso, Weber interpreta a modernidade à luz da sua teoria da dominação, enxergando a modernidade como o tempo onde as pessoas são conduzidas cada vez mais a agir por aquilo que ele chamou de razão prática, que é justamente a articulação de meios para alcançar fins. Quer dizer, esse tipo de raciocínio que a gente chama de raciocínio estratégico, ou que outros chamaram de razão instrumental, outros chamaram de razão teleológica, às vezes a gente diz apenas pragmatismo, né, ou pragmático, né, não confundindo com o pragmatismo como corrente filosófica, evidentemente, pragmatismo como um modo de se conduzir na vida, né. Tudo isso são formas diferentes de dizer a mesma coisa, dizer que a modernidade é um tempo em que cada vez mais as pessoas são conduzidas a agir por esse tipo de raciocínio. Ou seja, é a era da estratégia, a era do planejamento estratégico. Se palavras como planejamento estratégico estão tão na moda no nosso tempo, isso é porque a modernidade é o tempo da razão prática. Isso explica muita coisa. Isso explica, por exemplo, por que a ciência substitui a religião como conhecimento oficial. Na medida em que as religiões estão fundadas muito mais numa razão ética, elas se constroem muito mais em torno de valores, a ciência é um conhecimento que se constrói em torno de articulação de meios, métodos que nos permitam conhecer e
e atuar sobre fenômenos a partir desse conhecimento, né? Então, se o tempo moderno, se a modernidade é a era da razão prática, nada mais natural que a ciência ser o seu conhecimento oficial. O mesmo pode se falar para o capitalismo no que diz respeito ao ângulo da economia. Se a sociedade, o que é o capitalismo, né, para Weber? O capitalismo não é nada mais do que você ter uma quantidade X de recursos e querer, ao cabo de um determinado período, transformá-lo numa quantidade maior, 2x, x ao quadrado, x mais y. E você terá que articular os meios mais econômicos, mais adequados para alcançar esse fim. Isso aqui é capitalismo, né? Diferente do que era para Marx, que colocava como um modo de produção, que colocava como uma coisa muito condicionada a sua teoria das classes. Weber não acha que as classes sociais são tão importantes assim para a gente entender o capitalismo, já que há pobres capitalistas, né? Desde que a pessoa esteja, digamos, interessada em fazer uma determinada quantidade de recursos, ampliar a partir de um planejamento estratégico, vamos dizer assim, né? Então, o capitalismo está para a economia, igual a ciência está para o conhecimento, e ambos representam perfeitamente isso que Weber entende como a modernidade, como o tempo da razão prática. E ainda podemos acrescentar que, para a teoria das organizações, ou para a teoria política de uma maneira geral, a burocracia, o conceito de burocracia do Weber vai ser também, vai ser para mostrar como que a modernidade se torna cada vez mais razão prática. Uma instituição, uma organização burocrática é aquela que tem metas, é aquela que tem leis que mandam mais do que pessoas, é aquela em que as pessoas se ligam por uma questão de habilidades profissionais, por uma questão impessoal, né, para, digamos assim, em conjunto alcançar, né, trabalhar em função do alcance dessas metas, né. Dá para entender, então, por que Weber ficou tão famoso no campo do marketing, no campo da teoria da administração, né, e dessa área de métodos, porque realmente essa teoria tem uma aplicação muito grande nessa área, né. E eu diria que, a partir dessa interpretação da modernidade, Weber ainda dá uma contribuição muito importante para a gente entender o caminho dessa civilização moderna, para depois, inclusive, do tempo de Weber. De uma certa maneira, é possível perceber na teoria de Weber uma preconização da própria globalização a esse fenômeno que tem lugar nos últimos 20 anos. Né? Porque o Weber percebia muito bem como que as organizações do tipo empresarial, elas conseguiam ser mais enxutas, conseguiam ser mais modernas na medida em que conseguiam articular melhor essa questão da racionalidade. Então, o Weber talvez tenha sido o primeiro pensador a perceber que um dia as empresas poderiam ficar maiores do que as nações. E, certamente, perceber isso no início do século era muito difícil, era preciso de uma teoria muito consistente, né? Como essa que eu estou procurando apresentar aqui em linhas gerais para vocês. E, claro, que a viagem aos Estados Unidos foi fundamental para isso. Bom, então, com isso, nós chegamos na última grande contribuição de Weber, a contribuição que faz do Weber, ao mesmo tempo, um grande crítico do marxismo, de uma tendência muito economicista que o pensamento estava tomando naquele momento, e faz também o Weber um dos maiores, digamos assim, sociólogos de todos os tempos, porque é com essa última perspectiva que ele chega nessa obra-prima, né, que é a sua sociologia das religiões, né? Essa obra-prima mais conhecida, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas que na verdade faz parte de uma preocupação muito mais ampla do Weber, que era com os fundamentos éticos que as grandes religiões, né, que ele chamou de religiões mundiais, exercem sobre a economia. Foi preciso vencer um certo preconceito que estava muito mais forte no marxismo, mas que estava muito presente na academia daquela época, que é a ideia de que as coisas são sempre economicamente condicionadas. O Weber vai dizer, olha, não só a economia provoca mudanças no pensamento, nos valores, na religião, mas também estes provocam
diferenças provocam alterações na economia. Ou seja, os fenômenos não devem ser estudados apenas como economicamente condicionados, mas eles devem ser também estudados como economicamente condicionantes, como fenômenos economicamente importantes, que geram efeitos econômicos, né? A ética protestante foi o assunto, vamos dizer assim, que Weber encontrou com mais facilidade, que ele encontrou primeiro, para poder explicar esse fenômeno da modernização, essa racionalização moderna. Porque ele percebe na ética, principalmente no calvinismo e nas várias asceses que derivam do pensamento calvinista, ele percebe o advento de um ethos mesmo, de um valor que sustenta a ação capitalista. Em linhas gerais, o que nós poderíamos dizer é mais ou menos o seguinte: ganhar dinheiro já não é mais uma coisa feia, como era, né, a usura, né, condenada pelo catolicismo. Muito pelo contrário, o sucesso profissional pode ser uma evidência da própria predestinação, da própria graça, né, como aparece na teoria de Calvino. Mas, na verdade, não foi nem Lutero nem Calvino quem trouxe a maior contribuição para essa leitura de Weber sobre a importância da ascese na construção de um conjunto de valores capazes de lançar o homem com muito mais ênfase na aventura moderna capitalista. Na verdade, quem mais contribuiu foi um pastor americano de Massachusetts chamado Benjamin Franklin. O primeiro capítulo da Ética Protestante é uma leitura que Weber faz de sermões, né? Não sei se o nome talvez seja esse, ou cultos talvez, desse pastor, que foi uma figura central na formação da mentalidade norte-americana, né? Então, o Weber, estudando esse pastor e seus sermões, mostrou como que é construído uma ética mesmo, como que ele, digamos assim, conduzia os jovens norte-americanos a pensar sobre critérios fundamentais de estar sempre querendo acumular capital, sempre querendo ganhar dinheiro, sempre conseguindo aquela coisa fundamental para o mundo capitalista, que é o crédito, né? Fazer jus ao crédito por causa da sua, digamos assim, de sua força de vontade, por causa de sua disciplina, né? E, de uma certa maneira, ao estudar os trabalhos os textos do Benjamin Franklin, Weber percebe uma coisa muito interessante que ele vai enunciar de uma forma até um pouco chocante, assim, por causa dos valores das outras correntes de pensamento da época. Ele vai mostrar que nos Estados Unidos, né, o espírito do capitalismo chegou antes do próprio capital. Ele vai tentar mostrar isso basicamente. Ele vai falar assim: antes mesmo dos americanos serem ricos, eles já estavam completamente propensos a isso, porque eles já tinham esse esforço, né, próprio da atitude capitalista, incutidos nos valores mesmo que eles aprendiam, por exemplo, na igreja, né? Então isso é uma coisa muito importante, esses fundamentos éticos da ordem econômica, como Weber vai mostrar. E depois, mais tarde um pouco, né, depois dessa primeira edição desse livro, A Ética Protestante, ele vai se lançar ao estudo das outras religiões. Na verdade, ele não vai ter muito tempo para isso, porque a Primeira Guerra Mundial acaba atrapalhando um pouco essa viagem aí do Weber. Mas, de alguma maneira, ele dá uma contribuição, ele acaba falando sobre todas as grandes religiões, que ele chama de religiões mundiais, que são aquelas capazes, digamos assim, de sobreviver a muitas gerações e de se espalhar por muitos lugares diferentes, essas religiões mundiais. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas aqui. O cristianismo, o islamismo, né, as duas que surgiram na Idade Média, as principais do Oriente, que são o hinduísmo, o budismo, né? E ele fala um pouco do judaísmo também, que ele não considera como uma religião mundial, porque é uma religião específica, digamos assim, de um povo, mas que teve uma contribuição fundamental aí na formação tanto da corrente cristã quanto da corrente islâmica, né? E o que Weber vai dizer sobre essas religiões todas, né, de uma maneira geral, é o seguinte, que elas constituem, a partir do momento em que toda religião é um código de conduta, a partir do momento em que toda religião ensina
o que é certo e o que é errado para os seus seguidores, né? Então ele vai tentar mostrar como que essas orientações de conduta, essas fontes de sentidos para a vida das pessoas que a religião produz, como que isso reflete fundamentalmente na ordem social e principalmente na ordem econômica que as regiões que adotam uma ou outra dessas religiões vão revelar. Então aí aparece uma ideia muito interessante, que é a ideia de vocação, né? Acredito que foi uma espécie de recurso que Weber desenvolveu a partir do momento em que ele precisava fazer uma sociologia compreensiva em contraposição aos que estavam fazendo uma sociologia normativa. Então quase tudo que o Weber coloca, quase todas as tendências que ele aponta, né, para a vida social, seja para o futuro da sociedade, seja para um ou outro tipo de sociedade em função de um ou outro tipo de religião ou de organização, ele sempre vai estar colocando isso como uma característica mais vocacional. Ou seja, o Weber nunca vai dizer assim, no fim do século XX é provável que as empresas, no fim do século XX as empresas estarão maiores do que as nações. Ele vai dizer sempre assim, é provável, porque o mundo moderno está está vocacionado para isso, né? Essa ideia de vocação, ela de uma certa maneira, ela permite que você faça previsões sem a empáfia de dizer que essas coisas vão acontecer, mas dizer que elas são tendenciais, que elas tendem a acontecer em função de uma forma como você estruturou a questão. Então essas eu considero serem as principais contribuições aí do nosso Max Weber, né, para a sociologia de seu tempo e para toda a teoria social que vai sucedê-lo. Praticamente nenhum sociólogo pode se dar ao luxo de desconhecer a importância dessa imensa obra aí do Weber, né? Para finalizar, eu separei aqui algumas frases do Weber, apenas para vocês verem como que ele era inspirado em determinados momentos, né? Então, quando ele se diferencia do seu pai, que era político, e ele resolve ser cientista, ele fala uma coisa assim, o político precisa fazer compromissos, e o cientista, ao contrário, não pode jamais fazê-los. Eu acho que isso é uma ideia interessante, né? Um dia que ele estava num debate, e ele estava muito empolgado com o debate, alguém falou, isso é um exagero. Ele falou, exagerar é minha profissão. Eu acho que isso é genial também, porque de uma certa maneira o professor tem que exagerar, né? A gente tem que acentuar, caricaturizar um pouco as relações, né? No final do texto da política como vocação, ele escreve uma frase de efeito importantíssima. Ele fala assim, o homem jamais teria alcançado o possível se não tivesse tentado o impossível. Eu acho que isso é uma coisa genial também, né? Ele estava muito inspirado, né? E por fim, ele dá uma contribuição muito importante para a teoria da ciência, quando ele fala assim, que é a descoberta de um novo problema e não de um novo objeto que, aliado a um novo método, cria uma nova ciência. Aí ele está contrariando todo o positivismo que diz, para cada objeto uma ciência. Ele fala, não é um objeto novo descoberto que faz uma ciência. O que faz é o desenvolvimento de um novo conceitual, de um novo método. Então, eu acho que, em princípio, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço o convite e espero ter contribuído para quem quer entender um pouco melhor o nosso Max Weber. Nós agradecemos a presença do professor Euclides Guimarães Neto, falando sobre o sociólogo, pensador do século XX, Max Weber. Muito obrigado.